Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é uma aula dada por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 2 de fevereiro de 1968, em Los Angeles, Califórnia. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga Shikshartam Eka Purusha Puranaha Shri Krishna Chaitanya Shariradhari Kripambudiryastam Maham Prapadye. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 6, verso 254. Este verso foi composto por Sarvabhauma Bhattacharya. Vocês conhecem Sarvabhauma Bhattacharya? Vocês não ouviram? Os devotos respondem, sim. Prabhupada então pergunta, quem foi ele? Quem foi Sarvabhauma Bhattacharya? Alguns segundos de silêncio, e então Nandarani responde. Ele foi um grande impersonalista que foi convertido pelo Sr. Chaitanya ao Vaishnavismo. Srila Prabhupada retoma então a explicação. Sim, e Nandarani sabe melhor do que vocês. Os devotos sim, Prabhupada ri. Então, as garotas são inteligentes. Sim. Sarvabhauma Bhattacharya foi um grande impersonalista e um grande logicista. A escola impersonalista, entre eles são estudiosos muito eruditos. O próprio Shankaracharya, ele era um estudioso único. Com a idade de 8 anos apenas, ele estudou todos os Vedas. E não apenas ele estudou, ele se tornou um estudante crítico, Shankaracharya. Ele era uma encarnação do Sr. Shiva. Por isso, ninguém pode se comparar com ele. Assim, na escola impersonalista, existem muitos grandes logicistas e eruditos de alta classe. Mas, de acordo com os princípios védicos, a realização de Deus não depende da inteligência material ou erudição. Está afirmado nos Vedas, Nayam Atma Pravachanena Labhya. Você não pode realizar o eu simplesmente por meio de argumentos ou discursos muito eruditos. Não. Nayam Atma Pravachanena Labhyo Nabahuna Shrutena. Nem pelo estudo de muitos diferentes tipos de literaturas védicas. Nayamatma pravachanena labhyo nabahuna shrutena na medhaya. Nem por um cérebro afiado ou memória. Estas são boas qualificações. Ser erudito, ser um orador muito bom e ter um poder muito grande de memorização. Estas são, materialmente, qualificações muito boas. Mas elas não são qualificações para realizar Deus. Então, qual é a qualificação para realizar Deus? Yamevai Shavrinute Tenalabhya. Deus pode ser realizado apenas por aqueles para quem ele se revela. Labhya, Katha Upanishad 1.2.23. Você não pode obrigar Deus a se tornar manifesto perante você, porque você é um erudito muito bom, ou você é um homem muito rico, ou você tem uma aparência muito boa, ou você tem um poder de memorização muito bom. Não. Yam evai shavrinute, quando ele está satisfeito, então ele se revela perante o devoto. Por isso, nosso negócio deve ser, para a realização de Deus, satisfazê-lo. E este processo de satisfazer é este serviço devocional. Ocupemo-nos em seu serviço, e quando ele se torna satisfeito, sim, ele está muito sinceramente, assim como as gopis. Elas eram garotas de vila, nem sequer eram nascidas em famílias muito elevadas. Vaqueiros, agricultores ordinários, homens vaqueiros, assim as filhas deles. Então, quanta educação você pode... Praticamente não havia educação. Na vila, mesmo os homens, na Índia ainda, eles são 90% analfabetos. E o que dizer das garotas? Os homens não são sequer alfabetizados. Porque, de acordo com a civilização védica, não havia necessidade de que todo mundo devesse ir para a escola. Não havia necessidade.
porque as coisas eram aprendidas por Shruti, pela recepção auditiva, conhecimento do homem perfeito. Alguém ouviria, e ele se tornava erudito. Não havia necessidade de, aprender A, B, C, D. Não. Mesmo na era védica, tudo era memorizado. Não havia nada inscrito. As pessoas tinham um cérebro tão aguçado que uma vez que elas ouvissem do mestre espiritual, elas nunca esqueciam. O sistema Brahmachari fazia o cérebro deles tão poderoso que qualquer coisa que eles ouvissem do mestre espiritual, eles manteriam no cérebro e nunca esqueceriam. Eles repetiriam literalmente, Smriti. Isto é chamado poder de retenção. Assim, a realização de Deus não depende de opulência material. Opulência material significa nascer numa família elevada. Jamma. Jamma significa alto parentesco. Então, Jamma Aishwarya. E rico, grandes riquezas. Estas são opulências materiais. Alto parentesco, grandes riquezas, e grande educação e grande beleza. Estas 4 coisas são opulências materiais. Jamma Aishwarya Shruta Shri. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, verso 26. Jamma significa nascimento. Aishwarya significa riqueza. E Shruta significa educação. E Shri significa beleza. Assim, para a realização de Deus, essas coisas não são essenciais. Mas o movimento para a consciência de Krishna pode utilizar tudo. Então, nada é negligenciado. Este é um outro ponto. Mas, se alguém pensa que eu tenho todas estas opulências, por isso a realização de Deus é muito fácil para mim. Não, isto não é. Então, a realização de Deus depende de Deus, porque Deus, você não pode obrigar Deus por meio de alguma força. Assim como se você tem dinheiro, você pode fazer qualquer coisa hoje em dia. Se você tem o poder da riqueza, você pode ter qualquer poder. Você pode fazer qualquer coisa, mas isso não significa que você pode comprar Deus. Não, isto não é possível. Se você tem beleza, você pode conquistar mesmo alguém muito forte, um homem muito forte. Assim como a Cleópatra. Vocês têm ouvido, história grega. Ela era muito bonita, e ela conquistou muitos grandes guerreiros. Assim, a beleza, algumas vezes, pode conquistar mesmo o maior homem. Mas isto não significa que a beleza pode conquistar Deus. Não, isto não é possível. Então, Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Conquistar Deus é Bhakti. Se você é avançado em serviço devocional, então você pode conquistar Deus. Assim como as gopis, como eu estava falando, o parentesco delas não era muito elevado, nem um pouco elevado. Vila, agricultores, fazendeiros, sem educação, práticos. Nenhuma educação. E eles não eram ricos. Agricultores, fazendeiros, eles não são muito ricos. Assim, como elas conquistaram Krishna? Krishna era simplesmente um brinquedo na mão delas. Gopi Bhava, Rasamritabdi Lahari. Elas conquistaram Krishna simplesmente pelo serviço devocional. Isto é tudo. Elas não conheciam nada exceto Krishna. Elas não, se preocupavam com nada. Elas estavam sempre pensando em Krishna. Um exemplo da absorção delas em consciência de Krishna é explicado, que quando Krishna estava indo para os campos de pastagem, as gopis ficavam chorando em casa. Por quê? Elas estavam pensando que o corpo de Krishna é tão delicado, tão macio, que quando nós pegamos seus pés de lótus e os colocamos sobre nossos seios ou peito, nós pensamos que isto é duro, muito duro para ele. Então Krishna está andando na floresta. Existem tantas partículas de pedras. Elas estão espetando. E quanta dor Krishna está sentindo? Este pensamento causava o choro delas. Como Krishna está sentindo dor? E o dia inteiro, elas pensariam em Krishna dessa maneira. E quando Krishna fosse voltar dos campos de pastagem, então elas ficariam aliviadas que Krishna agora voltou. Este era o negócio delas. Agora, este tipo de pensamento de Krishna não requer qualquer riqueza, ou qualquer alto parentesco, ou qualquer beleza, ou qualquer educação.
Então, nós temos que desenvolver tal consciência de Krishna. Esta Gaudiya Sampradaya de Chaitanya Mahaprabhu, na descendência de Chaitanya Mahaprabhu, nossa linha de realização de Deus é esta de separação, sentimento de separação. Não que nós tenhamos Krishna dentro da nossa mão, não. O sentimento de separação. A adoração de Krishna pelo sentimento de separação é melhor do que a adoração pelo encontro direto. Vipralamba Seva. Assim, esta Vairagya Vidya, renúncia, Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa Vairagya Vidya. Vairagya Vidya significa mais nenhum apego por este mundo material. Isto é Vairagya. Assim, Bhakti Yoga significa Vairagya Vidya. Então, este Sarvabhauma Bhattacharya disse, Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yogam. Este Vairagya Vidya significa Bhakti Yoga. Shikshartam Eka Purusha Purana. Então, Krishna, a suprema personalidade original, ele desceu para nos ensinar este Vairagya Vidya. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga Shikshartam Eka Purusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Shariradhari. Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna apareceu na forma do Senhor Shri Krishna Chaitanya. Então, Sarvabhauma Bhattacharya diz, minhas respeitosas reverências a ele. Então, naturalmente este contexto veio em minha mente. A vairagya destes garotos. Assim, alguém que se torna avançado em consciência de Krishna. Naturalmente, eles se tornam desinteressados por qualquer nome material pomposo. Eles não se importam. Então, Vairagya. Esta Bhakti Yoga significa Vairagya Vidya. Vocês podem cantar Hare Krishna, e a gravação para. A gravação retorna com um Karandara dizendo, Vaishnava mais cedo. Prabhupada então diz, qual foi o preço disso? Gargamuni então diz, sem custos. Prabhupada, não? O que eles vendem? Gargamuni então responde, este tambor estava quebrado, mas ele nos deu de graça. Eu não sei o que... Prabhupada, está quebrado? Gargamuni então responde, isso estava quebrado, mas nós consertamos. Srila Prabhupada então diz, tudo bem. Quando eles dão algo em caridade, eles dão alguma coisa quebrada. E Prabhupada ri. Kana Guru Ke Brahmana Ke Dana. Na Índia existe caridade é dada aos brahmanas. Assim, um homem viu que sua vaca é cega. Tudo bem, deem caridade. Então, caridade significa, caridade deve ser a coisa de primeira classe, se isso é caridade de verdade. Mas hoje em dia as pessoas dão caridade apenas de nome. Eu estou dando algo. Isto é caridade. Vocês leem no Bhagavad Gita. Existem 3 tipos de caridade, Sattvic, Rajasic e Tamasic. Sattvic, caridade na bondade, com a devida consideração de que a caridade deve ser dada aqui. Assim como a injunção védica é dar caridade aos brahmanas. Por quê? Este é o local digno, dar caridade nas mãos dos brahmanas e Vaishnava. Brahmanas de verdade. Eu não quero dizer a casta brahmana, porque eles vão empregar qualquer coisa que você os dê no serviço ao Senhor. Por isso, caridade. Isto é caridade sáttvica. Não há questão de lucro ou nome, mas a caridade deve ser dada aqui. Aqui está alguma coisa, serviço a Deus. Isto é sáttvic. E Rajasic significa pela questão de nome. As pessoas dirão que eu sou caridoso. Isto é Rajasic. E Tamasic, a pessoa não sabe para onde o dinheiro está indo. Assim como no Bower Street, aqueles bêbados vêm e lavam o carro. E a pessoa dá a ele $5. E imediatamente ele vai beber. Isto significa que sua caridade está dando a ele ímpeto para beber. Assim, se a caridade cria tal bêbado, isto é muito perigoso. Ele tem que sofrer, o homem que está dando caridade. Por isso, na caridade também deve haver consideração. Isto deve ser sáttvic. Assim, de qualquer modo, isto chegou aqui. Então, isto é sáttvic. Qualquer coisa que estivesse em sua mente, de qualquer maneira, ele deu isto para o templo. Então, isto é sáttvic.
cantem. Fim.